Alô, meus confrades. Eu estou gravando aqui em 20 de maio de 2023, no meu dia de folga. Tô aqui sob o friozinho do ar-condicionado devido ao grande calor que se faz aqui na minha cidade hoje. Pensei, a gente só vive uma vez, né? Então, não tem nada a pagar uma energiazinha mais cara, não. Vou pagar, mas ficar no conforto aqui. Pessoal, conforme prometido, eu venho aqui trazer mais um depoimento aqui para vocês, relacionado aí à minha experiência, mas que eu acho interessante compartilhar com vocês, porque eu trago o relato, mas vocês também contribuem aí nos seus comentários, com as suas explicações, com sugestões. Então, eu aprendo muito. Quando eu trago isso aqui, muito é pela fome de aprender. É esse o meu objetivo, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Cafajestes. De novo, né? Lá vou eu voltando com esse tema. Eu sei que tem pessoas que não gostam, eu já estou avisando, porque você aí que de repente sinta muita raiva, muita raiva de cafajeste, talvez não seja bom você ouvir. Estou falando sério, não é com deboche, não. Eu entendo. Cada qual tem as suas razões. A meu ver, os homens que sentem muita raiva de cafajeste é porque ele se sente lesado, prejudicado. Porra, a linha de pensamento é assim, ó. Enquanto eu aqui, um homem trabalhador, honesto, trilhando um bom caminho, as mulheres não me querem, né? As mulheres não aceitam fazer sexo, não querem, não me valoriza, não me aceita, não me ama. E esse cafajeste safado, ordinário, elas estão lá idolatrando, venerando, dando sexo, dando amor. Então elas não me enxergam por culpa desses cafajestes. Cara, uma vez me veio aqui no pensamento, vamos ver se eu encontro. Se der essa sorte, pior que meu computador daqui que destrave. Muito tempo atrás eu vi um vídeo no YouTube, mas vai ser meio difícil eu encontrar esse vídeo. Mas quando eu destravar aqui eu vou tentar encontrar. Eu vou até anotar aqui. Em que um rapaz ele se solidarizava com as mulheres, né? Ele se solidarizava com as mulheres. E aí ele faz uma fala assim que eu fiquei... eu, eu fiquei foi rindo, né? Ele falava, seria mais ou menos assim a fala dele. Olha, mulher, você que já sofreu nas mãos desse cafajeste canalha, desse vagabundo que machucou seu coração, saiba que esse cafajeste ele pode ser cafajeste para um monte de mulher, mas para uma mulher especial ele não será um cafa. Para uma mulher especial ele vai ser romântico. Caramba, tinha muito. Olha, eu acho que eu até tinha esse vídeo baixado. Se brincar, ele tá em algum HD externo meu aqui, mas eu não vou achar isso aqui, né? Assim, só deixando claro aqui que o direcionamento do vídeo não era para homens, era para mulheres. Então por isso que a fala ficou desse jeito. Eu nem entendi assim qual era. Eu acho que ele queria dizer assim, que ele também era cafajeste. Pelo que eu entendi era isso, que ele era cafa. Mas que ele não é cafa com todas as mulheres, né? Que tem algumas mulheres especiais, mulheres muito especiais, que para esta mulher ele não vai ser cafa. Aqui, qual é o meu objetivo de trazer um relato? Um relato que aconteceu assim, ó, do meu lado, uma pessoa que convive diariamente comigo. Qual é a intenção minha aqui? Eu quero mostrar para você, mais uma vez aqui, te dando mais essa chance. Você que sente inveja de cafajeste, ou você que faz cursos de sedução, de como ser um cafajeste, né? Como manipular mulheres, como... Esses dias eu vi um vídeo da doutora Helena, uma psicóloga, que ela comentou sobre... Eu acho ela muito sensata, muito sensata nas falas dela, não perco um vídeo dela. Ela fala, né, que ela percebe que... Por exemplo, existe o narcisismo, que é nato da pessoa.
Mas os cursos de seduções, os coaches, né? Eles acabam ensinando um comportamento narciso para homens e mulheres. Porque quando, por exemplo, uma mulher diz assim, olha, dá um tratamento de silêncio nesse homem que ele vai correr atrás de você. Ele te mandou uma mensagem hoje, tu visualiza e não responde, sabe? Mata na unha. Marca o encontro e fura. Que aí você vai ver esse cara se rastejando atrás de você. As coaches femininas ensinam isso. E os coaches masculinos também ensinam isso. Como manipular a mulher, como fazer o joguinho com a mulher, como... enfim. E aí ela comentando que tudo isso aí é um comportamento narcísico, que às vezes a pessoa nem é narcisista. Às vezes ela tem até um bom coração. Aí ela paga esses cursos e vai ali aprender, né, os jogos de sedução, como dominar uma pessoa, como manipular aquela pessoa para que aquela pessoa fique ali, né? Ela tem que ficar aqui, tipo assim, incutida, né? Eu quero que ela fique incutida comigo. Tudo tem consequências, meus amigos. Tudo tem consequências. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar bem aqui. De repente, se eu encontrar este vídeo aqui, eu vou botar a frasezinha que o cara fala. É só pra gente rir aqui um pouco. É bem engraçado. Bora ver. Pra não ficar um vácuo aqui no áudio, né? Meus confrades. Não foi desta vez, né? Eu até fiz uma busca aqui no YouTube pra ver se eu encontrava o dito vídeo aqui, mas não achei, não. Talvez nem esteja mais, né? Era um vídeo bem caseiro, assim, o cara falando dentro do quarto dele. Você via assim a cama, o guarda-roupa. Eu acho que não tinha nem muita visualização esse vídeo. É por isso que eu não sei nem como foi, por um acaso. Eu me deparei com esse vídeo e assisti na época. Tem muito tempo já. Mas vamos lá. Porque aqui eu tô falando que tudo tem consequências, porque às vezes a pessoa acha que ter um comportamento cafajeste vai ter vantagem. Até tem durante um certo tempo, né? Pode até ter, mas eu acredito assim que um dia a casa cai. Um dia a casa cai. E olha, no caso do homem cafajeste, o cafajeste verdadeiro, né? Existe o cafajeste verdadeiro e existe aquele que fica tentando ser um cafajeste. São coisas que às vezes fogem do controle. O problema é esse. Eu acho que o cafajeste, ele pensa que ele está no controle da situação o tempo todo e em algum momento a situação escapa. Foge do seu controle, ele não tem o que fazer e acaba se dando mal. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas cafajeste vai daqui, vai daquilo, ele termina casando, pessoal. Eu falo que o cafajeste também, ele é uma espécie de mangina escravoceta. Ele é uma mangina escravoceta porque ele vive de saciar os desejos dessas mulheres, né? Eles acabam casando. Quantos cafajestes eu já ouvi falar assim, ó. Não, essas mulheradas por aí eu só meto a pica. Mas no dia que for pra eu casar, eu quero uma virgem. E o pior é que tem, pessoal. As virgenzinhas tudo doida por um cafajeste. E eu falo pra vocês, quem tem inveja, especialmente pra quem sente inveja de cafajeste. Eu já vi cafajeste se dando mal. Vários se dando mal. Demora um pouco, mas um dia a casa cai. Às vezes, o se dá mal que eu falo é assim, às vezes a mulher não vai levar ele no estado, não vai levar ele na justiça, mas às vezes ele se dedicou tanto a jogar o jogo feminino que ele chega ali aos 40, 50 anos, não tem nada, não tem patrimônio, não tem... Ó, eu vou dar um exemplo aqui, eu tive um amigo cafa, que foi o Alex, que ele não em vez dele se dedicar a ter uma estabilidade financeira, ele se dedicou a ficar jogando com mulher, né? Pegando mulher, seduz uma, mete a vara noutra, enfim. Hoje ele tá aí, um gordo, obeso, doente, sem emprego, tem que andar mendigando um contrato de trabalho por aí. Não, a mulher dele, que é mais jovem do que ele, que se formou depois dele, já é concursada. Eu digo que ele não, assim... a vida dele só não é mais ruim porque ele fez uma mulher cativa dele, né? A mulher vive ali já se tornou uma dependente emocional dele, não separa mais, e ela é concursada, ela ganha bem, então o salário dela mantém, ele sustenta ele. Ele é literalmente, pessoal, literalmente sustentado pela mulher dele. Mas aguenta na cara, porque nos tempos que eu tive amizade com ele, não foi uma nem duas vezes que eu vi ele chorar
chorar assim na minha frente, chorar de fungar na minha frente, sabe? De esculacho que ele levava da mulher dele. A mulher chamar mesmo, falar, você é um fracassado. Eu sou muito um otário de ter ter me casado com um fracassado como você, que eu tenho que te sustentar. Eu tenho que te sustentar. Eu tenho um vizinho aqui de frente à minha casa, que agora ele tá com seus mais de 80 anos, tá até doente agora. O pai da minha amiga Mariana e a irmã dela, Marina, que eu já falei muito aqui no canal. Ele foi um homem que não estudou, não teve uma profissão e casou com uma mulher que era concursada. 2 concursos públicos. Servidora do estado e do município. E ganhava super bem. Ela já é falecida, essa senhora, mas eu cansei de ver ela falar, tipo assim, a gente tava ali na calçada e ela falava na cara dele, se eu morrer, todo mundo vai sentir minha falta aqui, porque eu sou útil, eu que sustento essa casa, e tu é um vagabundo, tu é um inútil. Eu não sei onde é que eu tava com a minha cabeça que eu fui casar com um inútil como você. Eu me lembro dele, às vezes ele virava pro meu pai, quando meu pai ainda morava aqui, falava assim, você não soube casar, Arnaldo, você não soube casar, quem soube casar fui eu, aí minha mulher me sustenta, minha mulher me banca aqui. E realmente foi, pessoal. Desde que eu conheço esse meu vizinho aqui, eu nunca vi ele trabalhar. Ele passa o dia todo fumando cigarro aqui, sentado numa cadeira de macarrão na calçada, vendo a vida. A mulher dele ia trabalhar o dia todo e ele ficava em casa, fumando e bebendo pinga, e ela sustentava ele. Então, assim... Mas eu pergunto pra vocês, isso é vantagem? Se uma pessoa chegar pra mim e lá atrás, né, dissesse, o que é que tu prefere, Vitor? Tu tem uma mulher que te sustenta, mas te esculhamba, te humilha, joga na cara o que te dá? Ou você mesmo estudar, correr atrás, trabalhar e conseguir as coisas pelos seus méritos e você conquistar tudo o que você quer, o que eu quero, né? Sem tá submisso a alguém. Às vezes eu fico olhando assim, eu vejo essas mulheres, essas meninas novas, né, que juntam com esses velhos, o pessoal não fala, o velho da lancha, né, o cabeça branca. Caramba, qual é a vantagem, meus amigos? Assim, pode ter aquela vantagem que tá usufruindo, mas fazer sexo com uma pessoa que às vezes você sente nojo. Já pensou essa Elaine que eu falei anteriormente, no último vídeo que eu botei aqui? De repente a Ilane é uma mulher cheia da grana, muito bem de vida, e aí curte comigo, quer ficar comigo. Mas eu olho pra ela, eu sinto nojo dela, eu não tenho nenhuma atração por ela, não me vejo ter intimidade com ela, mas aí ela vai me dar grana, ela vai me dar as coisas, eu vou... Não, prefiro ficar bem aqui onde eu estou, ganhando o meu, pelos meus próprios méritos. Porque homem até que não é... Não sei, eu acho que tem uns homens sim, né? Que joga na cara. Mas a maioria dos homens não é assim, não. O cara já tem aquela visão que é papel do homem ser provedor. Então o cara provê a mulher, banca a mulher e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas mulher não vê dessa forma. Ela pode até bancar. Ela pode até bancar o gigolô dela, o cafa dela, mas chega uma hora que aquilo já vi várias xingar até pelos cotovelos. De raiva, de ódio. Porque chega um momento que ela... cansa, ela mesma fala, eu não tô suportando mais isso, tem que sustentar esse cara. Já contei pra vocês também de uma professora que trabalhou comigo tempos atrás, a preguiçosa do ano passado. Eu acho que eu dei um nome pra ela, acho que foi Penzica, não foi? A Penzica, acho que foi esse o apelido que eu dei pra ela. Que ano passado ela passou o ano e não trabalhou, ela deixava as estagiárias trabalhar no lugar dela e recebendo salário. Até que no final do ano a estagiária quebrou o pau lá, denunciou e aí a casa dela caiu também, né? Mas essa minha colega do ano passado, ela casou com um Cafa. Ela tomou o Cafa de outra... O Cafa já era casado, pai de família, e ela conseguiu separá-lo para ficar com ela. Quando o Cafa veio morar com ele, veio de outra cidade e veio morar com ela aqui, casaram, tudo. Aí o cara simplesmente vendo que ela ganha bem, ela tem um salário bom, passou a não trabalhar mais, não procurar serviço e ser sustentado só por ela. E aí, mas eu vi várias vezes essa mulher xingando esse cara lá na escola. De desgraçado, de infeliz, miserável, tudo eu vi ela falar lá na escola. Para as professoras, né? Eu não tô suportando uma coisa dessa, eu não casei para ter que sustentar, isso não tá certo, eu sou da igreja, e a palavra de Deus
Lá fala que é papel do homem prover a casa, é o marido que tem que prover a casa, e eu lá em casa eu que tô tendo que sustentar aquele vagabundo. Mas tá lá até hoje. Cadê? Ela nunca botou ele na justiça, ele nunca... Por quê? Porque ele é cafa. Porque ele, com certeza, ele vira ela pro avesso, ainda deve ter outras amantes. Ela não comenta que ele tem amante, mas certeza tem. Se ele não trabalha, ele tá com todo... E ela sustenta ele tem todo o gás. Ali, quando ela tá na escola, certeza ele toma um banho, bota uma roupa bacana, um perfume bom, entra no carro e vai trepar com as outras por aí. Quando é no horário dela tá em casa, ele já tá em casa, né? Enfim... Mas assim, repetindo, né? Eu acho que tem coisas que fogem do controle. Tudo, é isso que a gente tem que pensar. Tudo tem consequência. Então aqui eu vou contar para vocês uma situação e você vai ver a consequência. O que foi que aconteceu com essa pessoa? Pessoal, eu tenho um colega e eu já falei dele aqui. Eu vou chamá-lo aqui de Antônio, tá? O Antônio, eu acho que eu até dei um nome para ele no outro. Se eu disser para vocês que eu já até coloquei aqui, eu já botei na minha agenda o nome dele para quando eu precisar falar outra vez dele aqui, eu não esquecer o nome, né? Eu até folhei para ver se eu tinha colocado o nome. Eu acho que eu devo ter dado um outro nome para ele, mas vamos, foda-se, né, o nome. Enfim, o importante é entender a história. O Antônio é um professor concursado. Esses dias eu perguntei a idade dele, ele tem 42 anos, ou seja, ele é mais velho que eu 4 anos. E na minha visão, eu vejo ele como um homem mediano. Ele não é aquele Brad Pitt, né? Aquele Shadzão, mas também não é um cara feio. Ele, fosse para me dar uma nota assim, eu diria que ele é um 7/10. Ele tá mais para um cara bonito do que feio. Ele é branco, o que eu acho que a coisa que desfavorece ele é porque ele já tá um pouco calvo, ele tem umas entradonas grandes. Tem uma mecha, aqui ao centro da cabeça, tem uma parte de cabelo no meio, mas 2 entradas muito grandes. É um homem, eu diria que ele deve ter o seu 1,75 m, ele é mais baixo do que eu, pouca coisa. Faz academia, há muito tempo ele treina, o bicho é bem encorpado, assim, os bração. Pessoal, outro ponto, eu falei da cabeleira, ele tem outra desvantagem, ele anda muito mal vestido. Muito mal vestido, assim. Tem dia que ele vai pra escola. Eu nunca vi ele bem vestido ali naquela escola. Ele gosta de usar uns... Caramba, eu não sei o nome daquele sapato. Parece um conga. Não sei se você lembra desse calçado, né? Quando eu era adolescente eu usei muito o conga. É um calçado ali de tecido com aquele... não é tênis, mas ele tem um cadastro ali amarrado na frente. Bem simples. E assim, eu já vi ele calçado, nos calçados daquele, assim, meio descolado, sujo. A calça jeans muito desbotada. Camisa, eu já vi ele com, sabe, aquela gola da camisa que você percebe que a camisa tá tão velha, que tá toda ondulada, assim. Muito desbotada, já lavou tanto, que tá desbotada e até rasgada. Eu já vi ele ir pra uma sala de aula com camiseta, assim, que você olhava aqui nas costas, tava uns buracos nas camisas dele. E eu nunca falei nada, né? Eu não sou de constranger a pessoa, mas chegou um ponto que um dia ele soltou uma pra mim. Ele falou, porque assim, eu vou arrumado. A pessoa até comentou, eu nem, assim, por exemplo, eu não tenho coragem de ir pra uma sala de aula com a camisa rasgada. Eu falo que eu tenho minhas roupas de mendigo, mas pra eu ficar aqui em casa. Aqui em casa eu tenho meu short de mendigo, minhas camisas de mendigo, que é aquelas roupas velhas. Eu tenho uma partezinha no guarda-roupa que eu falo que é as roupas de mendigo. E pessoal, infelizmente eu tenho esse defeito. Eu não consigo ficar arrumado em casa, tipo assim, eu vou botar uma calça, uma camisa social pra me ficar dentro de casa. Ó, nesse momento eu tô gravando aqui pra vocês, eu tô num short, tipo aquele short de jogar bola e sem camisa. E uma sandalinha havaiana aqui nos meus pés. É assim que eu uso as minhas roupas mais velhas. Agora falou assim, eu vou lá na rua, eu vou pro supermercado, vou no banco... Aí eu já, até ir pra academia, eu não vou de roupa rasgada pra academia. Eu já boto uma regatinha mais nova, um short no joelho, ou acima do joelho um pouco, o tênis. Porque assim, eu vou estar no meio da sociedade, né? Então eu acho que... Eu tive um tempo que eu andei por um triz assim, de querer andar igual um mendigo na rua, por conta com medo do assédio das mães solteiras. Mas não precisei chegar nesse nível, bastou que eu... sumisse bastante dos olhos, né, dessas mulheres nas redes sociais. O meu sumiço nas redes sociais me favoreceu muito.
Diminuiu muito, né? Essa minha localização. Mulher queria estar me localizando, queria estar atrás de mim. Só deixando bem claro, eu não me vejo como Shed. Apesar que eu me cuido, tudo, mas eu não acho que eu seja um Shed. Eu sou o beta provedor. Se você disser assim, Vitor, tu tem o perfil de um betão provedor, aí sim. Porque quando vocês verem essas mulheres correndo atrás de mim, não é porque elas estão com tesão em mim, com desejos em mim. É o financeiro, meus amigos. É só o financeiro. Inclusive, pode observar o histórico que eu trago aqui para vocês, que fala na lata. Chega a falar, não, você é o cara que eu estou precisando, porque tu tem um salário, você vai me ajudar. Fala, não tem nem vergonha de disfarçar, né? Então eu acho que para mim isso não é vantagem. Isso na verdade é um desassossego que eu tenho. Pensar que no passado, quando eu era mais jovem, várias mulheres diziam assim para mim: ô Vitor, hoje tu tá assim, as mulheres não te querem, você não arruma uma namoradinha, porque tu é pobre. Você é pobre, mas estude, meu filho. Estude, lute, que quando você estiver bem, se estiver ganhando bem, você vai escolher a dedo. Vai ter tanta mulher para você à sua disposição e você vai escolher a dedo. Ou eu ainda no início ali, quando eu ingressei na docência, eu pensei que ia ser isso mesmo. Mas quando me falavam que eu ia ter esse tanto de opção para escolher, eu pensava que eram opções boas. Mas o rol de opções é de mãe solteira. Ou mãe solteira ou balzacona, né? Enfim. Mas voltando, um dia desse, ele comentou para mim. Eu acabei fugindo, né? Assim, eu considero que eu me visto com modéstia. E de forma decente. Eu gosto de dar aula com a camisa social. Eu dificilmente vou de camiseta. Eu vou mais de camisa social, uma calça jeans, um sapato social. Também eu estou adotando agora as calças. A última vez que eu fui em Goiânia, eu trouxe 4 calças sociais. 2 pretas e 2 marrom. Eu estou usando, é uma calça confortável, boa para lavar, né? Não demora demais para secar. Minha próxima ida em Goiânia eu vou trazer menos umas 5. Deixar aqui que eu quero começar a adotar o estilo mais social mesmo. Mas amo as calças jeans também. E aí, eu vendo aquele homem tão mal vestido, sabe? Tão mal vestido, assim, maltrapilho. E ele comentou um dia pra mim, ele falou assim, ei, Vitor, tu só anda arrumado, hein? Tu só anda mesmo porque tu é solteiro. Você pode gastar o seu dinheiro, eu não. Eu tenho uma casa pra sustentar e tenho 3 filhos. Pessoal, eu não tô bem lembrando aqui, mas parece-me que é 2 meninas e um menino. Ele falou, cara, filho é um trem que, assim, é uma coisa que suga muito. Você gasta muito com filho. E ele ainda, pra variar, ele quer investir muito, ele paga, pelo menos pra uma, parece que a mais velha ele paga, escola particular, que eu já vi ele levando essa filha dele. Ele falou pra mim que tinha um carro, ele falou, eu possuía um carro, eu tive que me desfazer do carro que eu tinha porque eu não tava mais tendo condições. E minha mulher trabalha, só que ela ganha só um salário mínimo. Então a renda principal lá em casa sou eu. E aí é despesa, tem supermercado, os filhos, é a mulher. E aí não sobra pra mim, não sobra muito pra mim. Eu já vi essa queixa dele. E assim, meus amigos, desde que estamos trabalhando, eu já tenho uma coisa aqui que eu não vejo com bons olhos, porque foi ano passado. Ele já tinha aprontado uma comigo, ele pegou, acho que eu contei pra vocês aqui, né? Ele pegou um conteúdo, ou ele pegou um material que eu forneci a ele. E depois me tratou com indiferença. Contei isso aqui pra vocês. Outra coisa, eu cheguei ano passado, eu perguntei a ele sobre a Autília, porque eu sabia que ele trabalhava com a Autília. Eu falei, Antônio, como é que é a Autília como diretora? Vitor, mas é uma pessoa maravilhosa. A melhor diretora que eu já trabalhei. Gente boa, cara. Se tu quiser, olha, eu saio do bairro tal, e você vê, eu atravesso a cidade, longe, e vou para trabalhar, porque eu gosto de trabalhar com ela. Uma pessoa maravilhosa, muito gente boa. E aí eu fui para lá, eu já tinha essa impressão dela, pela aparência, né, que ela transmitia, de boazinha. E ele vai e fala isso pra mim, então eu pensei, eu tô indo pro melhor lugar. E quão grande foi a minha decepção. Só que ele
eu entendo que ele tem as razões dele para achar que a Otília, a diretora narcisista, é uma pessoa boa, porque realmente o jogo que ele vive com ela, com a Elma, né, que é a coordenadora lá dessa escola, ele tem todas as razões para vê-las como boazinha, mas o meu padrão é outro. O meu padrão de vida é outro, não é igual ao dele. Então, para mim, não é bom. Eu não acho que aquelas mulheres sejam boas. Então, assim, eu já por esses pontos aí, eu já comecei a perceber que ele não era uma pessoa tão legal como eu pensava. Um cara gente boa. Desde que eu estou trabalhando com ele, desde o início desse ano que eu estou lá, coincidiu de que na quarta-feira, pela manhã, o meu expediente, de 7 às 11 da manhã, é junto com ele. Me colocaram, a gente fica na sala dos professores, eu levo meu notebook, eu fico numa mesona grande que tem ao centro da sala, e ele não leva o notebook, ele tinha dito para mim que prefere organizar as coisas dele no computador da escola. Lá dentro desta sala tem 2 computadores bem equipados com uma impressora entre um computador e outro, que é ali, é porque é de dupla, né? Cada dia tem uma escalazinha ali para 2 professores se organizar. E eu prefiro meu notebook, né? Eu levo com todo cuidado ali dentro da mochila, porque o que eu faço lá, se não der para terminar lá, eu termino aqui em casa e fica mais sob o meu controle. De repente, se eu deixo meus arquivos naquele computador, um computador que várias pessoas mexem, alguém que não gosta de mim pode ir lá e deleta, apaga. Na outra semana, quando eu fosse procurar, cadê, né? Então eu prefiro utilizar o meu. Só que eu percebi desde o início do ano que, assim, enquanto eu sentava para organizar minhas aulas, montar tudo que eu ia trabalhar, eu percebia que ele não. Ele ficava lá deitado no sofá, era lá por fora, batendo papo com as mulheres, e de boa. E a dona Elma, coordenadora, vendo tudo e não falava nada. Dona Otília via, não falava nada. Mas eu, super cobrado, meus amigos. Chegou tal dia, eu lembro que já aconteceu. Às vezes assim, tipo, eu planejei numa quarta, não deu pra terminar, ficou, não, na outra semana eu entrego. Aí, sei lá, no dia a impressora não estava imprimindo e a bonitona vinha. Cadê os seus planos de aula, professor, que você não me entregou? Sabe, eu preciso estar acompanhando, você tem que me entregar. Não, querido, eu não entreguei ainda, por isso, mas tá aqui, calma. Pessoal, eu posso lhes dizer que atualmente tá tudo em dias. E alguns momentos que eu não entreguei, não foi nem por culpa minha. Às vezes não tava, porque ela pede impresso uma cópia, né? Já aconteceu de ter quartas-feiras lá, da impressora não tá com tinta para imprimir, e aí eu não pude imprimir nada, ficar para outro dia. Mas eu faço. Já mandei por e-mail, eu até usei essa dinâmica. Olha, tudo bem, tem que imprimir, guardar uma cópia, mas o dia que eu não puder te entregar, eu te mando no e-mail pelo menos para você olhar. Que aí você vê que eu fiz. Já mandei, tá tudo computado aqui no meu e-mail. E assim, eu não via, pessoal, eu não via. Uma vez eu perguntei assim pra ele, eu falei, tu organiza teus planos de aula em casa? E ele, por quê? Eu falei, não tô, é só curiosidade minha. Eu falei, porque eu vejo que aqui na escola você quase não mexe com... Aí ele falou, rapaz, eu não faço nada. Eu não faço plano de aula. Chega lá na sala, eu improviso, pego um livro, empurro lá qualquer conteúdo nos alunos, sabe? Venho aqui. Pessoal, todos os dias, quando eu chego 7 horas da manhã, eu vejo o Antônio lá no computador imprimindo coisas. Tipo assim, ele entra no Google, baixa ali 2 ou 3 atividades, imprime e leva lá para a sala e trabalha. É aquela aula de improviso, meus amigos. Improvisada. Não tem, ele não se organiza. Porque, olha, o pessoal dá um trabalhozinho. Porque eu às vezes, eu tenho que montar 3 esquemas para dar aula. Porque eu trabalho com os grupos. Eu tenho um grupo dos alunos top, que já está bem adiantado. Aí para eles é um esquema. Eu tenho aqueles alunos que estão na estaca 0 ainda, que não aprendeu quase nada. Para esses aqui é outro esquema. Eu tenho aqueles que estão no meio, que está intermediário. Eu já tenho que ter outra dinâmica para esse grupo. Claro que eu tenho as atividades que é comum a todos. Algumas atividades são comum a todos, mas eu encaminho determinadas tarefas, atividades ali, que é conforme a realidade daquele grupo. Então isso aí dá trabalho. Eu tenho que realmente ter um momento, sentar, fazer toda a programação. Não, para esse grupo aqui eu tenho que trabalhar isso, isso e isso. Esse outro aqui, isso, isso e isso. Por isso que às vezes não dá tempo. Já teve quartas-feiras de eu não conseguir terminar tudo. Aí às vezes eu vou para outra escola à tarde, eu termino à tarde lá na outra escola.
Aí eu vou mesclando, né? Se eu já terminei de lá, eu já, enfim. Mas eu organizo. Inclusive, eu quero. Deixa eu anotar aqui um ponto. Eu quero até. Depois. Vai ser um ponto que eu vou falar de outro assunto que eu ainda quero gravar hoje. Eu vou botar aqui: reconhecimento do trabalho. Deixa eu anotar aqui. Hoje eu vou fazer 2 vídeos aqui para vocês. Quando eu terminar esse aqui do Antônio, eu vou gravar um outro sobre um aluno e sobre uma questão, assim, um reconhecimento do trabalho, tá? Eu quero até responder umas coisas que foram postas aqui num outro vídeo que eu botei, tá? Mas não vou fugir aqui, né? Vou tentar centralizar aqui na pessoa do Antônio. Eu sempre ouvia, mas aquilo, assim, como eu sei que as injustiças, as incoerências habitam nos ambientes de trabalho e que o cara que é malandro, ele acaba tendo alguns seus privilégios ali, né? Eu digo, não, eu vou fazer a minha parte, o meu trabalho eu vou fazer bem feito, porque eu não vou dar brechas, para esse inimigo depois ter algo para usar contra mim. Eu vou fazer o meu melhor aqui, pelo menos isso aí é um álibi que eu tenho a meu favor. E também, não só por isso, mas porque eu vejo assim, uma questão do compromisso também, da missão. E aí então, eu vi ele contar isso como uma vantagem. E por eu estar ali perto dele, só nós dois, nesse dia eu perguntei assim, eu falei, não dá problema. Eu falei, não te dá problema, as mulheres não. Eu falei, moça, todo lugar que eu já trabalhei, deixa eu não entregar os planos de aula, as coisas tudo em dias para ver se o bicho não pega pro meu lado. Eu falei, eu fazendo tudo correto, já tenho problemas às vezes. Imagine se eu não fizer, né? E aí ele falou, rapaz, é porque tu não dá o que elas querem. Vou repetir um fato que eu já contei aqui. Nunca me esqueço de um dia que ele cochichou perto de mim e disse assim, Vitor, você já meteu o pau nas mulheres? E eu na hora eu fiquei confuso com aquela frase, porque na minha região aqui, quando alguém usa essa expressão, fulano tá metendo pau no outro, a gente entende que é falando mal. Eita, mas fulano... É tipo assim, fulano acabou com a raça do outro. Então fulano tava metendo pau no outro. Metendo pau é falar mal, tá? E aí eu fiquei assim, num lapso assim, de segundos, eu compreendi que seria meter o pau é falar mal. E eu falei, não, moça, eu não tô metendo pau, não. Ah, é por isso que tu é perseguido desse jeito, por isso que a mulher não gosta de ti, porque tu não mete o pau nela, né? Rapaz, pois aqui... Aí eu até brinquei, aí foi quando a ficha caiu, né? Eu saquei a malíciazinha do que ele tava falando. Aí eu falei, não, no meu caso é o contrário, é elas que metem o pau em mim. Eu falei, tu pode ver, a maioria dessas diretoras por aí, elas metem o pau em mim. Pois é, cara, pois elas meteram o pau em mim, eu meter o pau nelas, eu prefiro meter o pau nelas. Meto mesmo, aqui, ó, você não tá vendo? Tô de boa, não preciso nem quebrar a cabeça com sala, dou aula do jeito que eu quero, falto. Não entrego plano de aula, sabe, diário, sabe o que eu faço? Eu sempre pego o diário do ano anterior, só mudo as datas lá, é a mesma coisa, o mesmo conteúdo, tudo, pá, tá aqui, elas aceitam de boa, mas sabe por quê? Eu meto o pau nelas. Se experimentasse fazer isso aí, tu ia ver o tanto que tua vida ia melhorar, sabe? Elas iam andar contigo assim, ó. E eu olhei pra ele, eu não jogo esse jogo aí, não. Eu digo, acredite ou não, mas isso aí uma hora a casa cai, meu amigo. Uma hora a casa cai. Quem não se lembra aqui do Ailton? O Ailton foi um professor de educação física que eu contei. Que ele também era disso e a casinha dele caiu. Onde é que ele está hoje? Nos braços de uma mãe solteira violenta. Foi escarrado da escola onde ele funcionava como um escravo sexual de uma diretora e uma coordenadora. Que ele achava que estava na vantagem, foi descartado delas lá. E aí esse cidadão sempre vem tocando a banda desse jeito, né? Mas eu não, meus amigos. Sempre em dias, o meu trabalho. E estou fazendo um bom trabalho, os frutos já estão se tornando evidentes desse bom trabalho que eu faço. Inclusive já repercutiu nos últimos dias aí, depois de uma reunião. E até os outros professores que também passam por essa turma que eu dou aula, também já fizeram os seus reconhecimentos, que vira a diferença depois que os alunos estão comigo. Mas olha só, meus amigos, olha só, quando eu penso assim, que tá tudo às mil maravilhas, olha o que aconteceu
Terça-feira. Terça-feira, estou eu na minha sala, dando aula normal, né? Quando tocou a campainha lá para os alunos irem para o lanche, a minha turma sai às 9h15, é 15 minutos só de intervalo. 9h15 eles saem, 9h30 retornam. Todos os dias eu levo minha vasilha com frutas. Não vou para a sala de professor. Não vou. Vocês quando vê eu falar que eu estou em sala de professor, é mais assim, no dia do meu planejamento. Ou às vezes, quando eu vou pegar um material, alguma coisa, eu entro lá, mas assim, eu ir no banheiro, mas eu não sou de estar muito ali, né? E eu não vou, esses dias uma merendeira falou pra mim, a gente faz as merendas aqui e você não vem comer, você não guarda a nossa merenda, né? Aí eu ri, eu falei, não, minha senhora, não é isso não, é porque eu tô nas minhas dietas. Eu falei, o lanche de vocês é uma delícia, é por isso que eu nem venho, porque se eu ver eu não resisto. Eu não vou resistir. Aí, pessoal, eu tô assim, as duas escolas que eu trabalho, serve-se uns lanches até bem reforçados, sabe? Ó, no dia da galinhada, é o arroz com frango, muito bem feito, com salada e suco natural. Tem dia que é suco de laranja, é suco de polpa, né? Tem dia que é acerola, goiaba. Sempre tem um suco natural. Eu já vi colegas lá que diz assim, por exemplo, de manhã, não, eu já tô almoçando aqui, né? Ou então, se for da tarde, isso aqui já é minha janta. Tem o dia da sopa, uma sopa muito bem feita, com carne, macarrão, legumes. É um cheiro, assim, às vezes eu tô lá dentro da sala, eu sinto aquele cheiro da sopa cozinhando lá no refeitório, né? E que mais? Tem outros. Tem um dia que é macarrão com carne. Tem 2 dias que é macarrão. Tem o dia que é o baião de 3. É o baião de 3 com salada. É arroz com carne, feijão e salada. E uma fruta. Tem dia que é melancia, ou então laranja fatiada assim em 4 pedaços, né? O ruim disso aí é porque é nós que banca, né? Os pagadores de imposto é que banca isso aí. Mas, por um outro lado, é bom, assim, porque é pobre das crianças que vive passando fome. Tem muito aluno, pessoal, muito aluno que a mãe recebe a bolsa, né? Recebe a Bolsa Família e ela não gasta. Ela manda o filho com fome para a escola, não alimenta essa criança direito. Aí, às vezes, é o lanche mais reforçado. Eu tenho alunos, tanto de manhã como de tarde, pessoal, mas principalmente de manhã, que sabe o que é das 7 às 9h15 esse aluno de 10 em 10 minutos perguntando a hora. Ô tio, que horas são? Aí eu olho, é 7h40, é daqui 10 minutos, 7h50. Um dia desse, no começo, mas por que você tá tão quieto desse jeito para saber a hora? Eu falei, cuide na sua tarefa, é melhor tu ficar concentrado na tua tarefa, que a hora vai passar mais rápido daqui a pouco. Porque, não tia, porque eu tô com fome. Eu tô com fome, eu não comi nada hoje. Eu ouço isso diariamente, pessoal. E às vezes eu pergunto para esses meninos, sua mãe é cadastrada no Bolsa? Minha mãe é cadastrada no Bolsa, mas ela não faz. Eu já conversei com alunos meus lá dentro, meu filho, pois isso aí tá... É ruim isso aí, porque eu falei, acho que até nem que fosse um cuscuz de manhã dava para sua mãe fazer, ó. Um cuscuzinho de flocão, né? Mas não faz, meus amigos, não faz. É várias mães solteiras aí, é mãe solteira, é vó também, né? Que ela já confia, não, eu vou mandar esse menino sem comer nada para a escola, e lá na escola tem o lanche. Então, a salvação de muitas dessas crianças é o lanche que tem na escola. E eu vejo ali, tem dia que eu saio ali pro pátio da escola, eu vejo o desespero daqueles meninos por comida. Sai correndo, aí eles pegam aquele prato, senta, come, chega a comer rápido mesmo, come que é para correr, para repetir. Até que no caso aqui dá para repetir, sabe? Então assim, mas eu tenho um dia na semana que eu como, que é na quinta-feira, é o dia da galinhada. O dia da galinhada eu como, só à tarde. Tipo, o almoço eu não como, tô na minha dieta aqui, mas à tarde eu faço um pratinho lá com a galinhada. Ah, mas é gostoso. Nossa, muito bom. E assim, eu tenho preferido evitar esses lanches da escola e levar minhas frutas, que é mais light, né? Então olha o que acontece, os alunos saíram da sala, eu peguei minha vasilha, quando eu fui destampar a vasilha para comer, uma funcionária da limpeza chega na porta da sala e fala assim, professor Vitor, a diretora está lhe convidando para ir para uma reunião agora lá na biblioteca. Vá para a biblioteca, é uma reunião só com os professores, ela quer falar com vocês. E aí um fato que eu
gravei bem esse detalhe, foi que naquela manhã de terça eu percebi que a Otília e a Elma não estavam presentes durante... Tipo assim, eu cheguei na escola, até a hora do intervalo eu não vi essas mulheres lá. Porque sempre elas estão ali, pairando ali pelo corredor, às vezes a Elma, todo dia ela entra na minha sala para entregar o livro de ocorrência, até o livro, a pasta de frequência dos alunos, fica uma cópia com ela, que ela, por conta da Bolsa Família, porque tem um controle lá. Todo dia tem que alimentar o sistema da Bolsa Família, agora está interligada a assistência social com a escola. Aí eu tenho que fazer, na hora que eu estou fazendo, 2 folhas, porque eu faço a minha para estar na minha pasta aqui e faço a que eu tenho que entregar para ela lá, né? Um dia eu falei, mas por que está assim agora? Eu falei, não, porque a gente tem que estar, todo dia tem que lançar que o aluno está vindo. Inclusive ela falando, os alunos que estão doentes, lá no teu diário tu pode até botar que não veio, né? Mas lá no sistema a gente não põe falta, porque se o aluno está doente, não pode prejudicá-lo, né? Para não perder a Bolsa Família. Eu queria deixar, eu acho que eu já falei isso, mas vou reiterar. Muita gente acha que a Bolsa Família é para mãe solteira. Na prática se torna dela, né? Porque ela que tem um cartão, que tira, mas como regra a Bolsa Família ela é do aluno. O governo paga essa bolsa que é para o aluno não se evadir da escola. Relata-se que décadas para trás muitos alunos não permaneciam na escola porque a miséria era tão grande que ele tinha que sair novinho, criança ainda para ir trabalhar. Então o governo paga essa bolsa para manter o aluno. É para ele comprar os cadernos, ele ajudar na comida, pagar o uniforme. É para isso, meus amigos, que serve essa bolsa. E aí, com isso, essa criança não precisar ter que trabalhar fora, a criança ou o adolescente, né? Tem que estar sendo explorado em trabalhos e não desistir de continuar estudando. Enfim, tudo bem, peguei minha vasilha, eu digo, eu vou pra lá, mas vou comendo, né? E aí entrei. Pessoal, quando eu entrei na biblioteca, a biblioteca grande, sabe? A gente foi sentando ali, aquelas mesas redondas, foi afastando assim as mesas, aí ficamos quase que numa roda. Diretora, coordenadora e professores. Aí, olha como foi a jogada da Otília, né? A Otília disse assim, pois a gente chamou vocês aqui porque chegou um material, estavam as caixas, um monte de caixa lá empilhada. Essa caixa aqui tá cheia de material, aqui tem jogos, tem muito material lúdico para você trabalhar, qualquer disciplina aqui. Material, acho que foi comprado com recursos que vem para a escola, né? Então assim, depois no seu dia de planejamento, vem aqui, dá uma olhada, olhe para ver o que é que você pode encaixar no seu plano de aula e traz os alunos, leva para a sala, fique à vontade. E ali ela até abriu lá umas caixas, mostrou ali aqueles materiais novos que estavam chegando. E eu pensei que era só isso, né? Ela falou, olha, mas eu tenho um outro aviso. Pode falar, Elma. E aí a Elma, que é a coordenadora, tomou a palavra. Pessoal, eu percebi, eu senti uma energia estranha assim no rosto da Elma. Aí ela falou assim, olha pessoal, é o seguinte, é porque vocês perceberam que agora pela manhã eu e a Otília, a gente nem veio pra cá, né? Porque nós fomos chamados lá na diretoria de ensino. Eu vou chamar assim, é um departamento que comanda, né? É como se fosse um departamento que está acima delas. São as chefes delas, né? Ela falou assim, é o seguinte, é porque teve uma denúncia de que eu e a Otília aqui diz que a gente tá passando a mão na cabeça de um professor aqui na escola, o professor Antônio, né? Olha, pessoal, eu vou tentar emular, mais ou menos assim como foi a fala dela ali durante aqueles momentos, mas ela disse assim, ó, ele estava de um lado e ela quase que de frente assim para ele. Mas assim, não foi uma fala, meus amigos, assim, falando com calma, foi uma fala gritando. Foi gritando, falando assim, com um sentimento de muita raiva. Mais ou menos assim. Olha, eu não mereço estar passando por o que eu passei hoje. Eu ficar levando bronca. Eu levei uma bronca. Porque foram falar lá em cima que disse que eu passo a mão na sua cabeça. Ô Antônio, quantas vezes, Antônio, eu te falei para tu me entregar os planos de aula, para você me entregar e você não entrega. Desde o início do ano, você nunca entregou um plano de aula, não tem um plano de aula assinado aqui. Como é que tu tá dando aula, rapaz? Como que você tá dando aula de improviso? A gente tá lidando com vidas aqui. Nós estamos lidando com vidas. Tem que ter, se você escolheu essa profissão, se você quis ser um professor, pois você tem que fazer valer.
Eu sei que o salário não é muito alto, eu sei que a gente não é muito valorizado não, mas tem que fazer, todos os outros professores aqui estão em dias, menos você, rapaz. Você é muito irresponsável. Ah, meus amigos, quando essa mulher falou isso pra ele, esse homem virou uma fera. Aí ele começou a gritar também, sabe? Epa, 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 você baixa o tom de voz pra falar comigo, modere suas palavras que eu não sou moleque, eu não sou moleque, meça suas palavras pra mim, porque eu faço sim, eu faço. Então mostra que você fez, cadê seus planos de aula? Que pra mim nunca chegou nenhum aqui na minha mão. Pera aí que eu vou... Pessoal, ele saiu lá da sala, sabe? Ele saiu, pessoal, ele chegou com uma pasta, ele foi correndo na sala dele e trouxe uma pasta. Pessoal, a única coisa que ele trouxe foi tipo assim, umas tarefas que ele baixou da internet. Olha aqui, ó. Ele falou, não se, como é que é o negócio aí? Primeiro a gente faz o plano de aula, você faz o plano de aula para depois você fazer as tarefas. Quer dizer que tu faz ao contrário, tu monta as tarefas para depois planejar. O problema é que tu não tem nenhum plano de aula feito. E aí foram falar lá em cima que diz que eu e eu queria saber, ela perguntou, eu queria saber de onde foi que partiu, quem foi. Porque se você está incomodado, por isso que eu chamei a equipe toda aqui, eu quero que se manifeste aqui. Por favor, que se manifeste aqui, quem é que foi. Ah, mas eu queria saber. Eu queria tanto saber quem foi essa pessoa que foi lá. Por que você não chegou e não participou isso para mim, se isso estava te incomodando, mas ir me denunciar lá em cima? Pelejei para fulano de tal me dizer quem foi, mas a mulher não quis revelar, mas disse que a denúncia partiu daqui. A denúncia partiu daqui. Então, assim, por isso que eu estou te chamando, assim, tenha responsabilidade, rapaz. Eu quero esses planos de aula feitos. Eu vou lhe dar uma semana, tá? Uma semana para você organizar, você dê seu jeito, corra atrás, mas eu quero esses planos de aula tudo aqui na minha mão, porque eu não vou ficar... Se for para eu ter que ficar trabalhando nesse sistema, pois eu vou entregar o cargo. É melhor eu entregar o cargo do que ficar sendo feita de palhaça aqui. Aí, tipo assim, ela falando e ele resmungando lá do outro lado. Mas eu tenho um compromisso, porque eu tenho tantos anos que eu trabalho, eu tenho experiência. E você sabe é porque está no meu computador. Está no meu, eu não uso o computador da escola, está tudo no meu notebook, mas... pessoal, e o pior é que a diaba da mulher ainda me usou como exemplo. Olha, o professor Vitor aqui, quando não dá certo dele imprimir, ele me manda no e-mail. Não é, professor Vitor? Você não tem me mandado quando às vezes não dá de imprimir lá? Pois é. Então por que você não me mandou no meu? Você podia ter mandado no meu e-mail que eu ia. Pessoal, mas assim, eu juro pra vocês, isso foi... Ah, meus amigos, outra coisa. Peraí. Outra coisa que olha, como é que dá um branco desse? Deixa eu voltar. Eu contei pra vocês aqui. Pessoal, eu espero não estar equivocado, mas se não me engano, eu acho que foi na terça-feira. Depois eu vou checar aqui. Vocês viram que eu botei lá na aba comunidade que uma velha, uma professora já de idade, que trabalha comigo, parece que foi o dia das bruxas nesse dia, sabe? A bruxa estava solta, porque primeiro, mais cedo eu ouvi uma colega que estava no seu planejamento xingando uma nora dela, que a nora ferrou com a vida do filho dela na Lei Maria da Penha. Quando eu entrei... Não, pera lá. Deixa eu ver... Caramba, embaralhou aqui na minha cabeça agora. Deixa eu botar as ideias no lugar aqui. Pessoal, eu vou ter que fazer... Deixa eu fazer uma retificação aqui. Eu vou fazer... Me perdoem, tá? Acontece isso aqui. É muita informação na cabeça. Eu vou fazer uma retificação. Eu disse pra vocês que o chamado para ir na biblioteca foi na terça-feira, né? Eu vou corrigir essa informação. O chamado foi na quarta-feira. Eu acabei de me lembrar de um dado muito importante aqui. Eu acredito que quando eu contar, vocês vão ver que encaixa. Não é porque eu estou inventando da minha cabeça, não. Desconsidere que eu estava na sala de aula, eu estava na sala dos professores, no meu planejamento, na quarta-feira. A questão da velha, sim, foi na terça-feira. Porque eu lembro que eu fui no banheiro e vi a velha xingando a questão lá da nora. Na quarta-feira, eu estava planejando a aula. Nesse momento também, que eu fui chamado para ir à biblioteca, eu estava com minha vasilhinha lá, né, de
de frutas cortadas, normal. Só que eu testemunhei uma cena e elas também testemunharam que foi o seguinte: este professor Antônio, ele tem uma auxiliar de turma. Ele tem uma auxiliar de turma paga, é uma bolsista, tipo uma estagiária, que fica ali para dar um suporte a ele, nos alunos com mais dificuldade, nos alunos que parece-me que ele tem um aluno especial também na turma. É uma jovem, uma moça, não sei a idade, eu daria, pelo rosto dela, eu daria uns 19 ou 20 anos no máximo, que estava ali. E de repente eu estou lá na mesa, fazendo meu plano de aula, e ela, estagiária, estava no computador preenchendo um diário dele. Eu vi porque assim, o computador tem a tela grande, eu vi o formato todinho do diário. Ela estava lançando frequência, lançando conteúdo, e ele de boa, no sofá, lá por fora, tomando café, e a menina trabalhando. Neste momento que estávamos na biblioteca, essa estagiária estava junto com ele, e ela também levou uma comida de rabo lá dentro, uma bronca. Ela falou assim: nós chegamos aqui, professor, você estava com a sua auxiliar de turma fazendo o seu trabalho. Ela estava lá no computador, porque foi o momento quando ele disse assim, ele falou assim, não, porque está tudo no meu computador. Eu falei, não, mas eu cheguei agora e eu vi a sua auxiliar de turma preenchendo diário. Ô fulana, aí falou para ela, fulana, deixa eu te falar uma coisa. Você recebe uma bolsa, né, para estar aqui. Pois é, mas o teu papel, você não era nem para estar na sala dos professores, porque quem está em horário de planejamento é ele. Você tinha que estar lá na sala, porque tem uma outra professora lá dentro, não tá? Pois é, então não faça o trabalho dele não, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho, porque senão você também vai se prejudicar. A gente está aqui, no final, quem vai emitir o relatório, o parecer seu, tudinho do teu estágio, somos nós aqui. Não é para fazer mais o trabalho dele. Não é para fazer. Então vocês perceberam que a auxiliar dele estava lá, fazendo o trabalho dele. Isso aí também gerou uma bronca. Pessoal, mas assim, eu tinha muito tempo que eu não via não, na verdade, assim, recentemente eu contei um caso que eu vi também, mas foi por conta do negócio do chá das amigas lá, teve uma treta das mulheres, né? Mas assim, um professor levar uma bronca da forma como ele levou ali, eu fazia muito tempo que eu não via aquilo ali, ó. E assim, se fosse eu, um diretor, eu não faria aquilo ali, porque eu acho que isso aí se configura até um assédio moral. Eu chamaria no particular. Mas não faria o que elas fizeram ali. Mas mulher é muito pelo emocional, né? Pessoal, quando terminou aquele momento ali, eu retornei para a sala dos professores e ele retornou junto comigo. Pessoal, esse homem ficou com um rosto de choro. Sabe o que é a pessoa ficar prendendo um choro, esse Antônio? Prendendo um choro. O que eu vi? Primeiro ele sentou no sofá. Ele sentou no sofá assim, botou o braço e ficou segurando. E ficou quietinho. Como ele é branco, assim, o rosto dele estava vermelho. De repente eu vi um suor assim escorrer da testa. Toda hora ele estava passando a mão assim na testa, suando. E por umas 2 vezes eu vi ele passando o dedo assim na beirada do olho. Assim, acho que ele estava tentando puxar a lágrima assim, sabe? Tirar a lágrima para ela não escorrer pelo rosto. Aí ficou, e eu fingindo assim que não estava percebendo. Continuei ali, até que uma hora ele se levantou e ficou em pé, de frente para mim, assim na cadeira. Tinha uma cadeira, é uma mesona de quase 10 cadeiras assim em volta. Acho que é 10 ou mais, é uma mesa bem grande. Ele chegou e falou baixo para mim, ele falou assim: Vitor, o que é que tu achou daquilo ali? O que é que tu me diz daquilo ali que aconteceu? Pessoal, eu fiquei... Eu digo, caramba, não sei, o que é que eu vou falar aqui agora, né? O que é que eu vou falar? Aí eu olhei para ele e falei assim, eu digo, olha, tu quer a minha visão, né? Eu vejo assim, essa questão de reivindicar, né, de cobrar alguma coisa que de repente não esteja bom, faz parte da atribuição delas. Mas eu acho que chamar uma reunião, expor isso assim da forma como foi feito é o que não foi correto. Se elas acharam que algo do teu trabalho não estava bom, certo, ela ter te chamado lá na sala delas, as portas fechadas, só vocês 3. Aí lá ela podia ter te chamado a atenção, ter te dado uma bronca, né? Ter te feito uma advertência, tudo, né? Mas assim, o chato é porque foi na vista de todo mundo ali, né? Que aí constrange, deixa a pessoa envergonhada, né? Mas
infelizmente, nem todo mundo às vezes tem essa maturidade, né? Aí, não, bicho, foi isso mesmo. Pessoal, mas ele tava murcho, sabe, ali na hora. Bicho, não, realmente, assim, o que eu fiquei magoado foi com isso, sabe? Eu fiquei magoado porque se ela tivesse me chamado no particular, a conversa teria sido outra, eu não teria nem reagido daquela forma. E eu achei interessante, pessoal, por que que ela, eu deixo essa pergunta no ar aqui pra vocês. Por que que elas não ameaçaram? Porque ele, assim, ele se alterou na hora, ele ainda deu uns berros lá, ainda falou grosso lá com elas, e elas não ameaçaram de chamar a polícia. Vocês acham que, por exemplo, fosse eu querendo falar grosso lá com elas, a polícia não teria sido chamada na hora pra mim? Mas não chamou, meus amigos, não chamou. Não ameaçou na hora, né? Ficou aquela... Aí, aqui eu tenho 2 inscritos meus, que são meus inscritos de alta confiança minha, que é o Ronks e o Vascaíno, que eu vou revelar um segredo aqui, eu tenho um grupo só nós 3. Eu tenho um grupo no Telegram só de nós 3, é um grupo fechadinho ali, sabe? Pra nós fofocar, porque nós nos tornamos amigos pessoais aqui. Eu os conheci através desse canal e hoje eu sou muito feliz, assim, de ter eles 2 aí como amigo. A gente tá tudo longe, né? Eu moro no norte, o Vascaíno no nordeste e o Ronks no centro-oeste. Estamos espalhados aí. Eu até falo pra ele, eu digo, um dia nós temos que fazer um encontro aí de nós 3. No momento que aquilo aconteceu, eu compartilhei com eles. Eu lembro que eu tava assim, ó, eles estão aqui que não me deixa mentir, né? Eu tava digitando o negócio, e aí acho que depois de passar dali aquela angústia maior e conversou ali um pouquinho comigo, aí ele foi sentar no computador. E eu tirei uma foto, como ele tava de costa pra mim, eu tirei uma foto ele de costa lá no computador, meus amigos, digitando pela primeira vez. Pela primeira vez eu vi ele organizando os planos de aula dele, as coisinhas dele ali, sabe? Mas olha, aquilo magoou tanto, pessoal, que assim, eu tava pra trás dele, né? Então eu tava vendo ele o tempo todo ali de costa. E assim, de hora em quando eu vi ele tirar o óculos, ele usa um óculos, de hora em quando eu vi ele pegar a manga da camisa, não, é a manga, né? A manga da camisa e passando em volta do olho assim, aí ele dava aquela fungada, fazia tipo assim, ó. Aí ele virava o rosto assim, olhava de rabo de olho, virava aqui de trás de novo, aí botava o óculos aqui. Sem exagero nenhum, ele chorou, meus amigos. Chorou, eu tenho certeza. Eu estava a uma certa distância, mas deu de perceber que ele estava chorando. O rosto vermelho, vermelho o tempo todo. E de hora em quando, assim, ele limpando a beirada do olho, assim, com a camisa. Eu senti ele saiu magoado daquela situação. Quando se aproximava ali das 11 horas, sei lá, faltando 10 minutos para 11, que era o momento ali, eu já tava desligando meu computador, guardando minhas coisas dentro da bolsa para vir embora, né? Ele deu uma saída lá por fora. Eu pensei assim, deve ter ido tomar uma água ou ido no banheiro, né? Não, só tomado... Não, nem tomado água nem ido no banheiro, porque tem tudo lá nessa sala nossa. Deve ter ido esparecer a cabeça lá fora. Um pouco ele voltou e disse assim para mim: Vitor, a Elma me chamou ali no corredor e me pediu perdão. Ela chorou ali fora. Ela chorou e eu chorei também. Disse que pediu perdão, eu tava tão mal, assim, tão mal da minha, sabe? Tava tão ruim assim, porque aí ele confessou, né? Ela falou pra mim que levou uma bronca, sabe? Levou uma bronca por minha causa, e aí por isso que ela acabou descarregando daquele jeito ali, mas pediu perdão, que não vai mais fazer desse jeito, não vai mais me brigar comigo em público. Aí acabado ali a gente juntou o material e fomos embora, né? Pessoal, assim, eu vou colocar aqui assim a minha visão nisso aí, sabe? O que eu acho disso aí, mas eu acho que só houve essa advertência porque elas foram chamadas na retranca. Elas foram chamadas na retranca lá. Senão ele ia continuar correndo frouxo, com todo o apoio delas lá dentro. E ele nunca foi assim, ele nunca me revelou conversas assim de mostrar, nem falar explicitamente, mas ele, de uma maneira indireta, muito sutil, ele já deixou a entender pra mim que ele transa com elas. Ele transa com elas. E só houve essa chamada. É isso que eu vou também deixar essa pergunta pra vocês, né? Aqui. Por que elas... Qual foi a intenção dela? Por que elas tentaram? Foi uma pergunta que eu fiz pro Ronks. Eu perguntei assim, por que elas... O que ia resolver assim, né?
Não era mais fácil ter chamado no particular e fez tudo aquilo, foi para querer mostrar que não, mas eu sou muito correta. Pô, se fosse muito correta, logo no início que ele não quisesse fazer as coisas direito, já era para elas terem tomado as providências. Digo, isso aí é passível até de instauração de um inquérito, a abertura de um inquérito administrativo contra ele. Ah, você não vai cumprir aquilo que é da sua atribuição, da sua obrigação, não? Pois vamos fazer. Aí somente depois que há uma denúncia, que elas são chamadas a atenção, aí elas vêm fazer uma cena daquelas, vêm brigar, chamar a atenção dele. Eu tô contando isso aqui para vocês porque até agora nem eu não consegui entender direito. Qual foi a intenção delas com aquilo ali? Não era mais. Eu acho assim, até para elas se pouparem, poupar a imagem delas, não teria sido mais inteligente ter resolvido só com ele internamente, só entre eles ali. Toda a escola, toda a equipe, os professores tiveram que ficar sabendo disso aí. Aí eu pergunto para vocês, valeu a pena? Vale a pena não fazer as coisas corretas e se colocar num risco? Eu duvido que comigo isso aí, elas vão ter esse prato cheio comigo. Não vai ter. Não vai ter. Muito pelo contrário, eu tenho desenvolvido um bom trabalho e eu já fiquei sabendo de informações que andam me xingando nos bastidores com raiva porque eu tenho mostrado os frutos do meu bom trabalho ali, né? Eu vou aproveitar e falar com vocês aqui também sobre... Ah, não, peraí, eu gostaria... Eu vou até dar uma pausa aqui nesse relato que eu vou... Eu achei tão bacana o áudio que o Ronks me mandou que eu vou... Sempre ele tem me dado essa permissão. Eu vou ligar minha caixinha de som, eu quero que vocês ouçam. É uma explicação que o Ronks me passou aqui sobre essas duas mulheres. Essas duas mulheres. Só vai dar certo, pessoal, se ele não tiver citado o meu nome, porque... Infelizmente, a gente tem uma confiança tão grande que eu acabo lá nesse grupo, eu chamo ele pelo nome dele, ele me chama pelo meu nome. Eu vou ouvir aqui, se ele não estiver citando o meu nome, ou se citou só em algum momento e der para tirar essa parte, eu vou tentar colocar aqui, porque foi uma explicação, para mim, muito, muito boa. E em vez de eu falar com minhas palavras, eu preferirei... Ah, pessoal, teve até... Olha, isso aqui é mais uma prova aí que os caras não me deixam mentir. Eu botei um áudio, tá até aqui, já abri aqui no Telegram. 1 minuto e 10 e um outro de 58 minutos, onde eu gravei para os meninos escutar aqui. Botei lá no Telegram o áudio do momento da discussão das coisas lá que elas estavam... Que a Elma estava falando ali. Mandei isso aqui, né, para 2 pessoas de minha confiança, assim, para eles analisarem isso aqui para mim. Eu acho que eu estou quase aqui no áudio. Então me aguarda aí que é jazinho. Quando o áudio retomar aqui, vocês já vão ouvir a fala desse inscrito meu. Possivelmente, se der certo aqui, onde ele dá uma explicação por que elas tomaram essa atitude agora. Espera aí. Agora, o caso desse professor aí, cara, você vê, desde o início do ano que ele não entrega os trabalhos dele. Ou seja, a diretora tá dando uma de desentendida que ela não tem culpa de nada. Peraí, como que ela não tem culpa? Se desde o início do ano ele não tá entregando as coisas, como é que ela não sabia? Como é que ela não sabia que ele não entregava os planejamentos, os diários, né, e tudo? Não tem sentido isso. Se eu sou a pessoa que cobrou da diretora, meu irmão, eu ia dar uma comida de rabo nessa mulher tão grande que ela ia se lembrar de mim pelo resto da vida dela. Se ela acha que pegar e dar um esculacho nele na frente de todo mundo vai resolver, eu não sei. Mas na minha opinião, não. E o que acontece? Você falou que ficava essas mulheres aí tudo de chamego pra cima dele. Cara, na minha interpretação... E aí ele falou, vocês têm sorte, né, que a minha mulher não... Agora eu consegui domar, porque senão ela podia vir aqui e fazer e acontecer. Olha, por essa fala dele e essa fala sua, eu concluo o seguinte. Ou foi a esposa dele que denunciou, como uma espécie de retaliação pelos adultérios dele, ou com certeza foi uma dessas mulheres que ele pega que foi lá denunciar. Porque assim, meu amigo, a mulher, quando ela não quer dividir o cafajeste dela com outros,
quando ela vê ele pegando todo mundo, chega uma hora que uma vai ficar puta e vai lá e quer se vingar. Pessoal, só interromper aqui um pouquinho, eu pausei aqui. Vocês perceberam a fala, eu gostei dessa fala aí do meu inscrito, quando ele fala assim, que a mulher ela não quer dividir. Na prática ela divide, querendo ou não, ela divide o cafa dela com outras mulheres, né? Que ele nunca será só de uma. Mas eu vejo assim, vocês viram que na introdução, aqui no início deste vídeo, eu queria muito ter encontrado o vídeo aqui do rapaz. Porque aquele cara pra mim ele é mala, sabe? Ele é bem... ele conhece o universo feminino. Porque quando ele disse assim, ó... Olha, ele pode ser cafa para várias mulheres, mas para uma mulher especial ele não vai ser cafa. Então o grande desejo dessas mulheres que se envolvem é assim... eu sei que ele é um cafajeste safado, mas comigo eu quero que ele seja especial, né? Que ele seja só meu. Ele vai ser só meu, eu vou dominar, eu vou controlar. As outras vão ficar babando, querendo tê-lo, mas é meu. Pode ver que esposa de cafajeste, ela é muito orgulhosa, né? Ela se sente assim, muito poderosa quando ela é mulher de um cafa. Ela se sente muito poderosa, porque quantas vezes eu já ouvi mulher de cafa falar assim: as outras querem, mas tá aí comigo, dorme comigo, tá aí aqui, viaja comigo, faz planos comigo. Eu vou recitar aqui uma frase da minha vizinha aqui do lado, que ela é mulher o marido dela hoje é um velho doente. Ele deu AVC, anda se arrastando aqui, sabe? 70 e poucos anos. Mas muitas vezes eu vi ela conversando com a minha mãe, ela falava: ô vizinha, eu sou tão feliz porque eu venci, eu sou vitoriosa, sabe? Porque meu marido teve muitas amantes mesmo, sabe? A bicha era raparigueiro, sem vergonha, mas nós não separamos. Puta nenhuma, amante nenhuma tirou ele de mim, tá aí comigo aqui, criamos nossos filhos e tá aqui comigo até hoje. Nós vamos terminar juntos. Então assim, eu já vi minhas tias também, que são esposas de homens cafas, também, hoje já viúvas, que bate no peito com muito orgulho: eu venci, eu sou uma vencedora, sabe? Muitas quiseram, muitas tentaram tomar ele de mim, mas tá aí comigo. Então assim, isso aí quando ele fala assim, que a mulher que ela tem o cafa dela e ela não quer dividir, vai muito nesse sentido assim. Ela, por exemplo, são esposas que batem na amante. Nesse caso aqui, vamos supor que foi alguma mulher da escola ou de repente a própria esposa. Isso aí foi uma maneira de tentar barrar, né? Tipo assim, a partir de agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer a coisa correta e não vai ter esse tempo livre pra tá ali flertando, né? Interagindo tanto com essas outras mulheres. Enfim, vamos continuar aqui. Cara, você sabe o que eu faria se eu fosse você? Pegava uma câmera escondida, filmava todas essas presepadas que acontecem no seu local de trabalho e fazia uma denúncia anônima. Entregava lá na Secretaria de Educação de forma anônima para eles poderem dar uma comida de rabo neles. Porque aí eu queria ver essa diretora negar que ela não tem responsabilidade. E quanto a essas tutoras, estagiárias, cara, é o seguinte: é o tipo da pessoa burra. Porque o estágio ele é obrigatório para a pessoa se formar. Se ela perde o estágio, isso vai contar negativamente para ela lá na faculdade? Óbvio que vai. Imagina, você faz um estágio num órgão público, como foi o meu caso. Você tem que fazer de tudo para que o seu nome fique bem visto ali, porque o seu registro vai ficar lá no governo para sempre. Essa foi uma das razões que fez com que eu fosse o mais cauteloso possível nas minhas atitudes lá dentro. Porque eu não queria sujar o meu nome. Porque é aquela situação. Lá na frente, quando eu passar num concurso público, ou surgir de alguém conseguir me indicar para um cargo comissionado, a minha ficha está lá. E eles vão olhar. Essas estagiárias, principalmente essa aí que ficou fazendo o trabalho desse cafajeste, essa idiota que ficou aí querendo te sabotar, elas deveriam pensar nisso. Mas uma pessoa, quando ela é burra, como é o caso dela, elas não pensam.
Aí depois, quando vem a consequência, quer ficar com cara de bunda. Cara, se eu sou essa diretora, eu mando embora essas estagiárias. Não, pode sumir daqui, vai procurar estágio em outro lugar, porque aqui você não tem perfil para trabalhar aqui não. Mas Então é isso aí, meus amigos. Na verdade, são vários áudios aqui, mas o áudio que eu queria realmente aqui, que é onde ele. Porque tem uns outros aqui, mas ele acaba adentrando um pouco nas questões pessoais dele, não seria conveniente eu botar aqui, né? Mas essa daí, você vê que ele ainda frisou um pouquinho, né? Ele cita aí que ele também fez estágio. Esse meu inscrito aqui, recentemente ele concluiu um curso de graduação e ele também passou por estágios. Todo mundo, né? Eu também. Eu tive 2 anos de estágio quando eu estava graduando. O terceiro e o quarto ano do meu curso, praticamente o ano inteiro eu participei de estágios. Hoje ainda é bom que tem os estágios remunerados, né? Eu vejo muitos. Hoje em dia a maioria, tanto que quando eu chamo para ir como voluntário esse ano eu consegui uma. Foi uma sorte assim, porque uma pessoa que trabalha num campus universitário falou, olha, a maioria dos alunos não querem ir como voluntário, porque hoje todos os estágios praticamente são remunerados. No meu tempo, eu lembro de uma escola aqui que eu dei aula 1 ano, 2005. Eu ia de manhã dar aula lá, participar, dava aula de reforço, fazia um monte de coisa lá como estágio. E não recebia nem um centavo, era só a carga horária. A escola ela tinha que expedir um documento que eu frequentei, que eu cumpri, né? Todo aquele período ali de estágio. Me parece que é assim, me parece que não é para todos os alunos, claro, né? Mas muitos que comprova necessidade, ele é remunerado por aquele estágio, como uma forma de ajudar. É uma compensação aí que o governo faz. Pessoal, vocês viram aí que ele citou 2 pontos. O escrito que eu acabei não abordando esses 2 pontos, eu era até para ter finalizado aqui, mas ainda vou falar um pouquinho. Gostei quando ele citou aí que a diretora e a coordenadora, elas agiram como se elas não tivessem responsabilidade, né? Quando elas puxam essa reunião e descasca esse funcionário ali, mas tipo se eximindo, ela estava tentando, isso foi muito claro para todos nós ali, que ela tentou colocar assim, que a culpa era só dele, que elas não tinham nada a ver, elas estavam levando uma bronca, elas foram chamadas a atenção, cobradas por uma coisa que elas não tinham culpa. Tipo assim, eu não sabia que você... Ou então que tipo assim, ó, por tua culpa, né? Tipo assim, porque você não me entregou as coisas no prazo que era para ter entregue, eu acabei levando essa bronca hoje. Acredito que daqui para frente alguma coisa, vamos ver aí, né? Eu vou acompanhar para ver o que sucede nisso aí, mas acredito eu que agora a coisa vai mudar porque não ficou mais incubado ali, né? Não está incubado. E outra coisa, sobre as estagiárias, ele citou uma coisa aí que eu nem tinha falado, né? Ele citou que uma estagiária tentou me prejudicar. Eu nem tinha comentado isso para vocês, mas comentei com eles e aconteceu, só que foi na escola que eu trabalho de tarde. Vocês acreditam que uma menina nova, pessoal, uma estagiária que fica em uma das turmas que eu trabalho, ela agiu para tentar me prejudicar? Caramba, eu fiquei assim... Mas eu chamei a diretoria da escola assim para tomar providências. Eu relatei a minha situação. Vou tentar resumir, é um caso bem rápido. Como foi que essa estagiária tentou me prejudicar? Tem uma menina... Você olha pra ela parece uma menina de 13 anos, 13, 14 anos, mas já é uma mulher adulta já. Ela tem, parece que 19 anos, se eu não me engano. Eu já tinha percebido o jeito dessa cidadã, ela muito assim, querendo ficar ali na minha mesa, beirando, querendo saber da minha vida. Como eu lecionei em umas comunidades distantes aqui, eu acabei descobrindo quem era a mãe dela. Ela, olha, minha mãe te conhece, que você trabalhou tal época em tal lugar, e ela era técnica de enfermagem de um posto de saúde. Aí quando ela relembrou, tu lembra que naquela época ela tinha uma neném? Pois essa neném sou eu. Aquela menininha pequena sou eu. Eu já tô terminando agora a minha graduação e tô aqui. Eu até fui simpático com ela. Eu falei, que bom saber. Eu falei, mas o tempo voa, ó. Um tempinho desse tu era uma criança, agora já tá esse mulherão. Eu falo, não era nem neném, pessoal, era uma criança. Ela já era uma menininha grande, talvez ali dos seus 4 anos, 5, e aí já lá se vão aí seus 13, 14 anos, né, que eu vi a mãe dela. Enfim, eu nem lembrava mais disso. Aí ela recordou
e estava ali. Mas eu senti ela muito assim, querendo ter uma intimidade comigo, mas eu não dei essa abertura para ela. Eu não dei. O que ela fez? Eu vou contar qual é a função dela lá. Ela é tutora de um aluno com autismo. E eu só fico nesta sala um dia na semana. Toda sexta-feira eu fico nessa sala. Pessoal, mais um caso que eu fiquei. Eu vou até abrir um parênteses aqui e comentar uma coisa que eu não sabia. Eu não sabia que a pessoa portadora do autismo severo, ela não sente dor. Não sente dor, meus amigos. Eu digo porque esse menino, um garoto ali dos seus... Eu acho que ele já tem uns 9 para 10 anos, esse menino. Ela bota ele assim, sentado numa cadeira, virada para a parede, e esse menino fica batendo assim, com toda força a cabeça dele na parede, e não sente nadinha. No dia que eu vi, eu não faço é me meter assim, mas eu não acho nem que ela cuida bem daquele menino. Assim, como é que a pessoa sabe que a criança tá ali se auto-agredindo e ela não afasta a criança? Que eu falei, eu falei, afasta a cadeira dele. Eu falei, ele vai quebrar o osso da cabeça desse jeito aí. E ela, não, professor, ele não sente dor, não. Ele não sente dor. E eu, assim, eu peço até informações aqui. Procede isso? Pelo menos foi o que ela me fala. Não, eu já fui orientado. A própria mãe desse menino me falou aqui que ele pode se cortar, se machucar, se bater todinho, que ele não sente dor. Não sabia dessa, né? Esse menino, eu vou falar como é que ele fica, pessoal. Ele é assim, ele tem que estar o tempo todo segurando uma garrafa. Ele tem uma garrafa cheia de água. Tanto que ela até, a tutora fala, olha, quem tiver essas garrafas de água, deixa escondido, né? Bota dentro da mochila. Igual a minha, eu deixo lá no alto da prateleira. Quando eu quero beber, eu vou lá, boto lá em cima de novo. Porque o foco dele é garrafa. Então ele tem que estar aí ele fica segurando a garrafa o tempo todo olhando. Mas assim, meus amigos, é muito agressivo. Muito agressivo. Por 2 vezes, em momentos que eu estive nessa turma, ele pegou garrafa de água e tacou na cabeça, com toda a força na cabeça de outra criança, que a criança acabou sendo tirada chorando, porque machucou mesmo a cabeça, o crânio. Rola, tem hora que não quer ficar sentada, e fica rolando pro chão, não levanta, e estapeia ela, que é a tutora. Eu já vi a mãe desse menino, a mãe levando para lá. Então, assim, isso até em reuniões internas que a gente tem, já foi comentado sobre essa criança, assim... Eu e outros professores já comentamos, é uma criança que vem só para passar o tempo, porque não faz nada ali. Assim... Diz, não, conseguiu pegar esse lápis aqui e fazer alguma coisa. E aí tem momentos que ele dorme, eu já vi alguns momentos. Segundo essa tutora... Diz que é quando a mãe, porque diz que ele é dado uma medicação para ele dormir e diminuir a agressividade. Só que esse remédio tem que ser dado à noite para poder ele dormir. Aí diz que antes dele vir para a escola, ela dá tipo uma meia dose, que é para ver se ele quieta, né, quando tá ali na escola. Aí o quietar é dormir. Eu já vi algumas vezes. Aí ela tira aquela mesinha ali, bota a cadeira e deita ele assim, aqui sobre a barriga dela, e estica as pernas para lá, e aí ele fica dormindo. Ela tem que ficar quieta ali enquanto ele está dormindo. Mas isso não é todo dia, não é sempre que isso acontece. E aí, olha o que é que eu fiz. Pessoal, isso foi no começo do ano, desde fevereiro, eu tô lá. Um dia eu sentei com ela, aí eu falei assim, olha, tu sabes bem essa realidade aí, né? Eu digo, então, as disciplinas que eu trabalho aqui é só um negócio assim mais lúdico mesmo para todos, porque eu estou apenas como um substituto. Eu sou uma espécie de professor itinerante, eu cubro a hora atividade das colegas aqui. Então, não tem porquê eu ter que preparar umas atividades exclusivas só para ele. Neste caso aqui, eu falei, então a mesma que eu dou para os demais alunos, eu vou passar para ele. Só que eu sei que ele não faz. Então, eu vou te pedir só um favor, tu cola. Pessoal, vocês acreditam? Todas as atividades impressas, eu entregava, por exemplo, fosse 1, 2, até 3 no dia que fosse trabalhado ali, eu entregava na mão dela, com a cola, com as coisas. E ela ainda disse assim para mim, não, professor, pode deixar aqui, que eu sei que ele não vai fazer, mas eu faço. Eu vou botar o nome dele, eu vou colorir, eu vou fazer tudo aqui, pode deixar comigo. Então, todas as semanas que eu fui, eu ia lá e entregava na mão dela o material. Eu digo, tu ajeita aí, depois põe no caderno dele. Meus amigos, vocês acreditam que na semana passada, a mãe desse menino compareceu na escola
e procurou a diretora da escola para reclamar de mim e das outras professoras que também trabalham nesta turma, dizendo que a gente estava discriminando o filho dela porque o caderno da criança não tinha uma tarefa, não tinha nada no caderno, o caderno estava em branco. Aí ameaçou até de ir na justiça. Eu vou levar vocês na justiça. Por que está discriminando meu filho? Por que não passa tarefa para ele? Aí eu fui chamado, né? Eu fui chamado lá. Quando eu cheguei, a diretora me perguntou, né? E o pior foi assim, ó. Antes da diretora passar o caso para ir lá me chamar, ela, estagiária, chegou para mim na sala, porque ela tinha dado uma volta. Ela chegou e falou assim, ó, daqui a pouquinho a diretora vai te chamar porque você não passou as atividades desse aluno aqui que eu estou cuidando. Você não passou as tarefas, o caderno dele está em branco. E aí a mãe dele tá bem aí. A mãe dele tá lá, daqui a pouco, porque ela tá lá reclamando, daqui a pouco você vai ser chamado lá. E aí eu disse assim para ela, eu falei, poxa, mas eu tenho te passado toda semana as atividades para você. Eu falei, você não colou nenhum, você não colou as tarefas. Pessoal, vocês acreditam, da maior cara de pau, essa menina, modo de falar, porque ela é bem novinha. Ela deu um sorriso e falou assim, você nunca me passou tarefa nenhuma. Você não me passou tarefa nenhuma. E foi o que eu acabei de falar lá, porque quando a mãe reclamou, a primeira que a diretora mandou chamar ela logo fui eu. E eu falei que você nunca me entregou tarefa nenhuma. Pois quando eu cheguei lá, olha, meus amigos, pensa numa situação constrangedora. Eu cheguei lá, ainda bem que a mãe, no caso, já tinha ido embora, né? Aí eu fui conversar com ela. Ainda bem que a diretora, assim, ela é de boa comigo lá. É uma pessoa que eu não... Depois eu quero até contar uma outra situação, outro momento aqui, que ela foi muito cordial comigo esses dias. E eu falei pra ela, eu digo, olha, eu não sei se a senhora vai acreditar na minha versão, mas eu vou lhe contar o que aconteceu, mas eu faço o compromisso aqui, de daqui pra frente, não confiar mais nessa pessoa, não deixar mais a cargo dela. Aí eu falei, ó, aconteceu isso, entreguei, tudinho. Pessoal, eu pedi, antes de eu ir lá, eu peguei o caderno, meus amigos não tinham nenhuma tarefa. Nenhuma. Tipo assim, ela foi, eu falo que eu errei, porque eu não deveria ter confiado tanto assim, né? De achar que tava ali tudo certinho. Geralmente eu faço assim, chega um determinado momento ali que eu dou uma olhada geral, até porque eu tenho que contabilizar, ver. O problema, talvez se eu estivesse ministrando uma disciplina mais rigorosa, eu sou mais rigoroso, né? Mas como é aquela coisa mais lúdica, eu fiquei, não, isso aqui são matérias que não reprova, eu não preciso nem dar nota. Enfim, acho que vocês muitos já ouviram falar da disciplina de artes, né? Artes, ensino religioso. Nessa escola que eu trabalho à tarde, eu ministro essas disciplinas aí. Não tem, assim, não existe como é que eu falo assim, aquelas metas a alcançar, né? Tantos alunos têm que alcançar. Não, é um negócio mais lúdico ali. É só realmente para cobrir ali aquele momento que a professora não está na sala. Para mim, se eu pudesse, eu teria minha carga horária todinha só com essas matérias, porque é light, é bem tranquilo, sabe? Eu não tenho muito trabalho. Eu gosto. Então, assim, eu não sou tão rigoroso à tarde nisso aí. E aí, mas por essa reclamação, aí eu falei para a diretora, eu falei, olha, mas assim, sempre que eu ministro essas tarefas, sobra. Sempre sobra, então eu tenho todas. Eu digo, eu só descarto no lixo depois que finaliza o semestre ou o ano letivo. Aí eu jogo tudo fora o que sobrou. Eu falei, então pode ficar tranquilo que eu vou colar no caderno todas as tarefas dele que não foi colada lá atrás. Aí foi quando a diretora falou, ela acreditou em mim, ela falou assim, não, professor, é assim, ela é colocada lá na sala exatamente para te dar o suporte. Se fosse para você ter que fazer tudo, não precisaria ter ela lá na sala. Então, assim, o problema é que ela é uma folgada, uma preguiçosa, que não quer trabalhar e ainda quer jogar a culpa em nós. Eu tô sabendo já que ela deu já uma queimada ali. Aí ela falou assim, você volte para sua sala e mande ela vir aqui, que eu vou ter uma conversa com ela aqui. Eu ainda nem fui apurar, pessoal, assim, o que deu. Pelo menos no dia que eu... Quer ver? Eu trabalhei com esta turma na terça-feira, ela não estava lá. Nem ela estava e nem esse menino veio também. Aí, então, assim, eu não tenho nem o que falar depois do que sucedeu. Mas vocês perceberam aí o que é confiar em pessoas? De quem a gente nem sonha, de repente está tentando ali puxar o tapete. Então, foi até um fato interessante que eu... Mas aí também isso não deu problema depois não, né? Ali resolveu de forma interna, mas assim... tomar muito cuidado com isso aí. Porque sempre tem as pessoas que querem agir para derrubar, né?
Acho que eu deixei já a pergunta aí, né? Por que a Otília e a Elma ficaram brabas daquele jeito e tentaram querer dizer que a culpa era só do Antônio? E é isso, vocês vão responder aí. Olha, sobre tudo que eu falei aqui, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade, pode comentar aí, argumentar, tá bom? Que eu vou ficar muito agradecido. Esse foi o conteúdo aí sobre o Cafa, né? Sobre o Cafa Antônio. Então, o que vocês acharam? Comenta aí o que vocês acharam. Vocês acham que ele foi vantagem? Ele ter seguido esse caminho, ter feito dessa forma? Deixe aí os seus comentários. Um grande abraço a todos. Bye, bye.